tenho ouvido, né, como é que nós organizamos esse trabalho, falando sobre Jesus. E agora, então, nós vamos observar essa cena. Dá para apagar um pouquinho essa daqui? Vai ficar mais... Ótimo. É isso aí. Vai lá que eu tem que ir lá que apagou, que é... Não, ainda procedeu de novo. Que apagou, também já apagou o projetor. Pode assim. Pois então a cena de Jesus. Imaginemos isso aí. Vai voltar, mas não é tão importante assim que a gente não possa conversar. Então Jesus, quando esteve entre nós, corpo purificado, há 2000 anos atrás, Ele veio para trazer a lei maior de amor de Deus nosso Pai. Ele veio viver essa lei. Ele veio nos mostrar como é que nós tínhamos que agir. E de uma forma extraordinária. Ele se reencarnou num corpo físico. Essas experiências, esse espírito que já era angelical, já tinha desenvolvido em outras épocas extremamente distantes para a nossa memória, para a nossa compreensão, já tinha evoluído, passado por essas fases da nossa evolução, e veio através do pai e de uma mãe. Não abriu mão das condições das nossas leis aqui biológicas criadas por Deus. Ele vem com Maria e com José. Esta pintura clássica, né, nos emociona bastante, porque representa a caminhada de José levando Maria do lombo do burrinho, 130 quilômetros da cidadezinha de Nazaré, na Galileia, até a Judéia, aonde o templo de Jerusalém, até Jerusalém, capital, e mais 10 quilômetros depois, Belém. E ali nasce o Messias. E ali nasce o Salvador do mundo, que estava sendo esperado já entre o povo judeu há mais de 600 anos, porque os profetas vinham profetizando a vinda do Salvador do mundo. E ele chega dessa forma, na maior humildade, nos dando desde esses momentos as lições que nós precisamos ter. Mas ele não veio sozinho, isso nós temos que nos dar conta. Ele veio com uma pleiade de espíritos que já estavam reencarnados para dar sustentação ao seu trabalho. Ele não teria conseguido desenvolver as atividades se não fosse já preparado para isso, né? Então, Jesus, sendo o Rei Solar, por ocasião de seu mergulho nos fluidos grosseiros do orbe terrestre, também se fez acompanhar por espíritos angelicais da sua equipe de luz, como Maria, como José, como os espíritos que depois foram os apóstolos, né? Todos esses espíritos apóstolos do bem e da misericórdia, que lhe prepararam a senda a percorrer. Ele não caiu lá do céu. Foi tudo muito bem organizado, um planejamento que vinha sendo organizado já há 1500 anos na nossa contagem de tempo, desde a vida de Moisés. Esse planejamento vinha se concretizando. E esses espíritos, né, reencarnando na Terra,
ou permanecendo nos círculos da luz, porque muitos não reencarnaram. Milhares, centenas de espíritos luminares ficaram dando cobertura espiritual para essa experiência grandiosa que seria vivida no nosso planeta Terra, né? E eles permaneciam lá dando apoio, dando amparo, né? Contribuindo com suas vontades soberanas, quando na instalação do reino de Deus nas mentes e nos corações humanos. E esse processo prossegue. Isso é interessante, que nós temos que nos dar conta que hoje nós somos continuadores desse processo, né? Nós somos os discípulos da atualidade. Nós nos comprometemos com a espiritualidade superior ao reencarnar no planejamento que fizemos na nossa caminhada, que fazendo parte da programação nossa, pessoal, individual, estava este contributo à difusão do Evangelho de Jesus. E muitas vezes, queridos irmãos, os que nos acompanham na vida, as pessoas que circulam conosco, que têm contato conosco, muitas delas provavelmente não terão tido contato com os 4 evangelistas, né, com Mateus, Marcos, Lucas, João, não fazem parte até de nenhuma comunidade mais específica religiosa, ou fazem, mas de uma forma mais convencional. E muitas vezes o Evangelho de Jesus vai ser lido nas nossas atitudes. Cada um de nós é o 5º Evangelho, porque o nosso irmão que convive conosco muitas vezes não vai ter o esclarecimento que nós já temos a felicidade de ter tido nesta nossa existência em contato com a doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus e que traz tão claro todos os ensinamentos do Mestre, mas traz também com uma clareza muito grande a compreensão da lei divina. Não existe hoje, reencarnado na Terra, grupo mais lúcido e responsável do que os grupos espíritas. Uma casa como esta, né, é um farol de luz para a região toda, de esclarecimento, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E a verdade nos alivia, né? O conhecimento da lei divina nos dá coragem de prosseguir, de continuar nas nossas caminhadas, de continuar vivendo a prova, a expiação que nós temos que passar, porque temos que nos quitar perante a lei divina pelo mau uso que fizemos em existências pretéritas desse livre-arbítrio, das escolhas. Então, hoje o momento é grandioso para todos nós. E daí essa aflição nossa, como evangelizadora, como educadora de crianças, trabalhando até hoje com a educação infantil, graças ao bom Deus, trabalhando ainda com eles, nós vemos o quanto nós temos a contribuir nesta área. E uma preocupação nós tínhamos: cada vez mais se desconhece Jesus, o nosso guia, o nosso modelo, o nosso mestre maior, que veio até nós trazer pessoalmente a lição. Talvez Jesus, na época, né, tivesse tido contato conosco, e nós nem nos preocupamos com isso. Nós nem nos preocupamos, né? Nós fomos daqueles até que gritaram por Barrabás. Provavelmente algum de nós, né? De nós está isento dessa questão, né? Certa feita, fazendo uma palestra numa sociedade de Porto Alegre, Sociedade Espírita Allan Kardec, tinha umas 250 pessoas nos ouvindo, nós saindo da adolescência, mas na área de magistério a gente tem mais facilidade para comunicação, e eu fiquei encantada analisando usando da palavra, fazendo um estudo de um capítulo do Evangelho para aquele público. Naquela época não tinha nada de projeção, eu tinha um quadro de giz e eu fiz o esquema do quadro de giz. O professor é assim, a gente não sabe trabalhar sem um bom esquema. E aí então eu estava encantada, porque
na Allan Kardec, naquela época, tinha o auditório, com mais de 100 pessoas, mais um mezanino, com umas 100 e poucas pessoas. Então tinha umas 250 pessoas me ouvindo naquele domingo de manhã, e eu pensei assim, parece que coisa interessante, olha só, que facilidade que eu estou tendo de manter esse público atento. E as pessoas mais idosas são muito caridosas, né? As velhinhas babavam, né? Aquela jovem ali da sociedade. Aí o Espírito disse no meu ouvido, em alto e bom som: tu ensinavas tudo errado. Não te vanglories, não te orgulhes, porque agora tu está ensinando certo. Né? Então, assim, nós temos que nos recompor. Nós, espíritas de hoje, não somos espíritas por um privilégio. É que nós já não cumprimos muitas vezes com as nossas obrigações em outras existências. E estamos agora sendo resgatadas para Jesus. Jesus está nos chamando de novo. Então a gente tem que pensar nessas questões, né? Isso tudo que eu estou trazendo é da Amélia Rodrigues, porque todo o nosso trabalho, como ele falou, de 10 anos de pesquisa, procurando analisar as mais diversas obras, das mais diversas linhas de religião, ou científicas, enfim, filosóficas, sobre Jesus, a obra que mais fundou no nosso coração são os livros da Amélia Rodrigues. Mais de 20 livros que a nossa irmã Amélia Rodrigues já ditou para o Divaldo sobre a passagem de Jesus na Terra. Como é que foi? Né? Como é que foi? Então, no livro Vivendo com Jesus, que a gente está trazendo essas informações. Expressivo número de espíritos em processo de redenção das provas pessoais ofereceram-se para testemunhar da grandeza. Olha, naquela época, não eram só aqueles espíritos luminares, outros espíritos em processo de evolução aderiram o convite, a causa, né? E foram também ajudar. Vestidos, então esses outros espíritos estavam vestidos por organismos doentes, sob a ação de indigitadas entidades, de modo a servirem de voluntários para as curas, sem violência, além de causa e efeito. Cada um que foi curado por Jesus é que já tinha merecimento. Né? Jesus não violou a lei de vida. Então, é essa questão que a gente tem que refletir. Né? Quando aquele menino cego, né, estava cego de nascença, judeu, ele era alegre apesar de tudo, nunca ter enxergado nada. Ele se conformava, estava adolescente, né? E ele esperava por uma ajuda. A família já tinha procurado por tudo, lá na Judéia, né, antiga, os recursos que tinham, os doutores da lei tinham dito que não tinha cura, e essa criança, esse jovem, seria cego até a morte. E ele se conformava. E eis que ele, um belo dia, sentado à frente da sua casa, acomodado, deixando o dia passar, percebendo a brisa, sentindo o calorzinho do sol, de repente ele ouve um alarido. As pessoas corriam, faziam uma barulhada, e ele perguntou: o que está vendo? O que está ocorrendo? E aí então ele é informado de que Jesus estava se aproximando da sua aldeia, da sua cidadezinha. Ele já conhecia a fama de Jesus, e ele então fica todo algalhado e pede para que o levem até Jesus. Mas as pessoas corriam, nem paravam para ampará-lo. E ele, cego, não sabia que direção tomar, mas ele vai pelo ouvido e ouve o som dos pássaros, das correrias, e segue. De repente ele se dá conta que ele não estava longe de Jesus. E ele começa a gritar pelo mestre: Jesus, Jesus, me cure! Os apóstolos tentaram afastá-lo, o povo todo. E Jesus para
diz: quem me chama? Tragam esta pessoa à minha presença. Então, um menino, adolescente, é trazido até Jesus. E Jesus conversa com ele. Jesus conversa. Pega-lhe na mão. Afasta-se da multidão. Contam os evangelistas que o mestre pegou a poeirinha no chão e com a sua saliva preparou uma pomadinha e passa nos olhos do menino. Limpa, depois e pede para ele abrir os olhos. O que tu estás vendo? O menino extasiado, jovenzinho, estou vendo pessoas que nem árvores, assim, parecem árvores. Jesus repete o processo de novo, o processo de cura, né? Com toda a sua energia. Depois de fazer o mesmo processo, o menino enxerga. E foi uma alegria imensa do menino, dos familiares, dos amigos, das pessoas que estavam ali, dos próprios apóstolos, porque foi mais uma cura. Mas depois, posteriormente, os apóstolos, no grupo pessoal com Jesus, depois que a multidão tinha passado, os apóstolos perguntaram: quem foi que errou? Porque naquela época a culpa era do pai, da mãe, dos avós, enfim. E aí o filho sofria as consequências. E aí Jesus disse: não, ele já tinha merecimento, ele tinha se oferecido na espiritualidade para passar por esse processo de ser e voltar à visão na vida física. Então ele já tinha merecimento, tá? E não era culpa de pai, de mãe, de avó, de ninguém. Aquele espírito, antes de reencarnar, pediu esta prova para ser uma das testemunhas, tá? O amor imenso de Jesus. Então é muito interessante que a gente vá compreendendo esse processo, né? Esse processo que o mestre nos oferece. Ele não rompeu com a lei de causa e efeito. Isso que nós temos que entender, não é? Nós vamos agora, cada vez mais nós espíritas vamos compreendendo Jesus, e ele nos ampara, ele nos auxilia, ele nos dá coragem, mas ele não retira dos nossos ombros as nossas provas, as nossas expiações. Ele nos dá coragem para suportar. E os apóstolos, né? Criaturas grandiosas, que a gente, lendo os 4 evangelistas, parece que Jesus foi encontrando eles pela um dia, né? Já estava com 30 anos. Vem, Pedro, vem. Não, essas criaturas já vinham da espiritualidade com essa tarefa. Não eram espíritos já ultra elevados. Não, olha, gente, nós vamos analisar. E eu coloquei no livro aqui as características, fiz uma pesquisa longa de cada um dos 12. E olha, a gente é meio parecido, né? A gente é todo mundo meio parecido. Então, Pedro, André, João, Tiago Maior, que era irmão de João, né? E o André é irmão de Simão Pedro. Filipe, extraordinário, depois ele também escreve algumas cartas. Judas Iscariote, que infelizmente no momento não soube, né, agir de uma forma adequada, utilizando o seu livre-arbítrio, mas na ilusão de que Jesus, né, tinha que cumprir aquela lei. Ele esperava que Jesus fosse um revolucionário, que ia tirar o poder do Império Romano e ia estabelecer o poder do povo judeu. Mateus, extraordinário, Jesus escolhe um publicano, um cobrador de impostos, que tinha uma inteligência muito grande. Mateus tinha condições de escrever. E aí ele foi um dos escolhidos, né? Depois Judas Tadeu, Natanael, Tiago Menor, segundo algumas pesquisas era irmão de Jesus, em outros ele é primo. Enfim, a gente vai. Deixa eu ajeitar aqui meu aparelho para não ficar fazendo barulho. Tá. Coisas da idade, né? A gente, graças a Deus, que tem prótese, né? Eu quando resisti muito à questão da prótese auditiva,
E o doutor me perguntou assim, mas a senhora não usa óculos? Eu digo, então, a mesma coisa. A mesma coisa vai para lá. A gente vai esperando. O Tiago Menor, Tomé, Simão, o Zelote. Então são esses aí. E nós devemos, né, toda essa divulgação e mais muitos outros discípulos. A Maria de Madalena foi também uma apóstola extraordinária. Claro que ela não aparece muito porque tem até nos escritos do Mar Morto, tem até evangelho escrito por ela, mas ela não aparece muito porque ela é mulher. E os homens estavam todos no pé atrás com ela, né? Todos no pé atrás. Não está muito diferente ainda hoje, né? Então, essas mulheres. E eu sofri essa questão também muito quando eu tive a oportunidade de ser diretora do Conselho Estadual do Ensino Religioso, onde esse conselho reúne todas as religiões e prepara os professores para não haver proselitismo na escola. O ensino religioso é uma disciplina obrigatória no currículo das escolas, mas não pode ser proselitista, não pode ter religião específica, né? Então, há um conselho estadual que tem representantes de todas as religiões oficiais. E a gente conseguiu que o Espiritismo ingressasse nesse conselho. E a dificuldade, justamente, de se trabalhar com outras denominações religiosas que não aceitam alguns princípios, mas nós temos que viver com fraternidade. É a mesma tarefa da caravana da fraternidade, só com pessoas que pensam bem diferente, né? Então a gente foi desenvolvendo assim um trabalho hercúleo, porque as outras religiões não aceitam a reencarnação. A reencarnação não é panagem só do Espiritismo, o Oriente todas, as doutrinas orientais todas são reencarnacionistas, mas eles não aceitam. E como é que nós vamos explicar a lei divina? Como é que nós vamos explicar a justiça divina, se não entendermos, né? Então a gente vai trabalhando essas questões, né? E nós colocamos aqui justamente essa questão, né? Nos 4 pequeninos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles narram a existência de Jesus. É ali que está registrado, né? É a maior história da humanidade. É a maior história da humanidade. É a vida de Jesus. Então nós temos que conhecê-lo melhor, né? E daí que surgiu essa ideia de a gente compilar esse trabalho numa linguagem simples, objetiva, e são compêndios dessa grossura, muitas vezes, em Amélia Rodrigues, que a gente encontra toda essa questão, né? Então, é a mais concisa proposta de transformação humana, a mais simples estratégia para o nosso autoconhecimento. Nós não vamos evoluir sem nos autoconhecer, sem olhar para dentro de nós, né? Isso é importante que a gente pense nisso, né? São verdadeiros tratados sobre renúncia, abnegação, caridade, a não violência, a dignificação humana, a eliminação da consciência, da moral e do pensamento, que ajudam a encontrar sentido para a nossa vida, planificando-a. E hoje, queridos irmãos, queridas irmãs, o que ocorre é que muitos irmãos nossos não têm um sentido de vida, não têm um sentido de vida, não compreendem a lei divina, porque não foi trabalhado desde a infância, não foi trabalhado na família, não foi trabalhado na escola. Daí a luta que o ensino religioso tenha um espaço dentro das escolas, não o ensino específico de uma religião, mas a religiosidade básica. E Jesus veio nos trazendo justamente isso. E nós temos uma capacidade, a nossa inteligência não é só uma inteligência intelectual, não é só uma inteligência emocional, racional, não é só uma inteligência para as questões científicas, mas há uma outra dimensão da nossa inteligência, que nós nascemos com ela, que é a dimensão da espiritualidade, e que precisa
precisa ser educada. E isso está banido, né? Tanto nos lares quanto nas escolas, e precisa voltar. Então a criatura precisa também receber na sua vida informações precisas, harmonizadas sobre a lei divina, e se sentir um filho de Deus, se sentir criado por Deus e irmãos de todos, e sentir que a natureza é prova da criação divina. Então nós precisamos resgatar essas questões, né? Nós precisamos resgatar. E impressionante, esses 4 livros representam, né, a salvação da nossa humanidade, o esclarecimento, cada um dentro da sua ótica, cada um escreveu com as suas condições. Mateus, consideramos assim que foi a criatura que viveu com Jesus, e João também, e Marcos e Lucas colheram as informações das pessoas que tinham vivido com Jesus. E Lucas, que é um evangelho belíssimo, inclusive conversou diretamente com Maria. Lucas entrevistava Maria. Lucas é o autor do Atos dos Apóstolos. Então ele conviveu diretamente com Paulo de Tarso, né? Paulo até queria escrever esse evangelho, e ele viu que ele não ia conseguir e pediu para Lucas. Então, e deu orientações a Lucas como é que ele ia conseguir os dados, e é o que Lucas foi fazer. Então, e o João é um evangelho altamente espiritualizado, simbólico, né? O Apocalipse de João. Mas João também narra muitas passagens importantíssimas da vida de Jesus, porque ele conviveu diretamente e era realmente o apóstolo amado por Jesus. João era o único dos apóstolos que era mais jovem que Jesus. João era 12 anos mais novo que Jesus. Os outros apóstolos eram todos mais velhos, né? Então, essa convivência extraordinária foi trazendo todas essas questões importantes, né, que nós precisamos compreender. Então, muitas vezes, nós devemos ir na fonte, pegar o Novo Testamento, fazer um esforço, fazer uma leitura, e para compreendermos melhor a mensagem de cada um deles. Mas Kardec magistralmente fez esse trabalho e nos ofereceu o Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo está a essência do ensinamento moral de Jesus. Lá, as bem-aventuranças, os ensinos que Jesus deixou, morais que não são dúvida para nenhuma religião. E Kardec chega a dizer na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo que o ensino moral de Jesus unifica todas as religiões. Kardec deixou de lado aquelas palavras que foram servindo de dogma para as igrejas, as profecias que foram feitas, ou aconteceriam ou não, deixou tudo de lado que não fosse importante. Mas ele percebeu muito claramente a importância, né, do ensino moral de Jesus, e nos oferta, através da inspiração do próprio Jesus, porque ele era também um embaixador do Cristo, né? Como foi Moisés, como foi Sócrates, como foram outros que antecederam na nossa história, trazendo esclarecimentos para a humanidade. Todos foram encaminhados por Jesus, todos estavam sob a égide do Mestre, né? E depois de Moisés, que traz a lei divina, a primeira revelação, a segunda é Jesus, que veio viver. A terceira revelação é a doutrina espírita, que não tem a caracterização de nenhuma pessoa física, mas que foi a voz dos Espíritos ordenados, não é por esse grande codificador. Jesus trata das questões profundas da alma, do ser em si mesmo. Isso é que nós temos que compreender, né? Os valores eternos, propõe a libertação de nossos equívocos de conduta moral. Esta é a grande proposta do nosso mestre, né?
nos chama a atenção no seu Evangelho. Ele nos mostra o roteiro, o que nós temos que fazer. Se a gente quiser continuar errando, problema de cada um. Deus vai nos dar tantas oportunidades quantas forem necessárias. E se nós não tivermos condições, agora que estamos já na era de começar a regeneração da nossa humanidade, de predominar o amor nos relacionamentos dos que vão ficar. Se um de nós optar por não querer se modificar, vai para o outro planeta. E lá, com a sua inteligência, vai ajudar aqueles espíritos inferiores que estão encarnando lá. Então, tudo na lei divina está previsto, até que ele supere essas condições. Talvez volte depois, né, para cá, no mundo viver melhor, mas individualmente vai ter que se melhorar, né? Porque Jesus propõe a libertação de nossos equívocos de conduta moral. Temos que melhorar, e para isso temos que usar um esforço pessoal, né, de conseguir. Vejam aqui, né, o que nos diz Joana de Ângeles. Precisamos revisar, reconsiderar, repensar Jesus. Precisamos disso, meus irmãos, realmente, né? Seguir seus ensinamentos nos ajudará a encontrar a felicidade integral. É isso que planifica. Podemos estar com sérias situações aí, financeiras, materiais, mas o ser que se encontra com Jesus está planificado. Ele não sofre aquela dor, aquela revolta, ele supera, né? Essa que é a proposta do Evangelho. Ele é simples e nobre, compassível e afável, caminha entre as pessoas desvairadas, auxilia em silêncio, com ternura, nos espera com os braços abertos. Ele é o nosso guia e modelo, não resta a menor dúvida, está perto de nós. Devemos buscar viver com Ele. Jesus não está longe de nós. A sua aura resplandecente de luz envolve todo o planeta Terra, envolve toda a humanidade. É questão de sintonia com Ele. E nós vamos propor agora para vocês uma página extraordinária do Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, né, que nós vamos refletir agora sobre essa página. Aqui está o Evangelho, como nós tínhamos falado, né? Essa lição do Emmanuel, por 15 anos, tem nos dado condições de suportar as grandes dificuldades e desafios que nós temos planejado para esta nossa existência. Então é uma experiência pessoal que eu estou compartilhando com vocês com muita alegria. Está lá no Caminho, Verdade e Vida, né? E que Emmanuel chama meditação. Vamos acompanhar a fala do Emmanuel, né? Tuas mãos, nos diz Emmanuel, permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Muitas vezes nós estamos muito cansados, né? Teus olhos, naturalmente, estão cheios de angústia, recolhidas nas preocupações ambientes. Dói-te os pés, nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm, através de impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. E olha o que ele nos diz. É natural. É natural. É assim a vida, né? É natural, o nosso Emmanuel diz, né? Nossa mente sofre sede de paz. Como a terra seca tem sede de água fria. Vem, propõe Emmanuel, a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Emmanuel propõe essa entrada dentro de nós. Retira-te dos lugares comuns que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te lavará a mente
eivada de aflições. Balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares alvípices. Basta que te cales, e sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-te um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás então aos círculos de luta, revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo, para escalares sem cansaço a montanha da luz. E eu corajosamente proponho, neste momento, que façamos este exercício espiritual. Façamos esse exercício. Vamos respirar fundo. Cada um vai fazer o seu encontro com Cristo neste momento. Eu costumo fazer da seguinte forma: no escurinho lá no meu quarto, respiro fundo e vou imaginando o lago de Genezaré. E sento ali no barquinho que está ali nas areias do lago. E ouço a vibração daquele ambiente, a brisa sobre as águas. E peço a Jesus ajuda. E peço que Ele venha me consolar, que Ele venha me ajudar a superar as dificuldades. E é uma coisa muito linda que acontece. Muitas vezes, eu encosto a cabeça no ombro dele. Ele senta-se à minha frente e me ampara. Não precisa dizer nada. Façamos esse exercício agora. Vamos respirar fundo. Inspirar, expirar. Relaxar bem na cabeça. Vamos ver. Bem relaxados. Criamos essa situação desse encontro com o Mestre. Deixemos de lado tudo o que nos prende aqui na vida física da terra. Vamos respirando, sentindo a brisa suave deste ambiente que nos invade. É Ele que vem ao nosso encontro. É com Ele que nós vamos conversar agora. Fiquemos em silêncio e falemos com Ele da nossa alma. Jesus tem o dom da ubiquidade. Ele é tão imenso que Ele se expande de tantas formas no seu amor, que Ele nos ampara um a um. Não tenhamos dúvida. Fizemos um pequeno exercício no grupo todo, mas o ideal é fazer esse exercício no silêncio, né? Do aconchego do seu lar, enfim, até no serviço, seja onde for. Mas é um momento
este momento que nós precisamos nos exercitar, porque isto é que vai provocar o nosso autoconhecimento. É dessa forma que nós vamos nos entendendo como sendo Jesus o nosso irmão maior, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo. Que Deus designa para que Ele possa nos ajudar. Ele é Filho de Deus e nos traz esse amparo para a humanidade. Então esse encontro pessoal com Ele deve ocorrer pelo nosso esforço pessoal. E vocês não imaginam o quanto esse exercício vai nos planificando devagarinho e vai nos engrandecendo. Nós vamos nos autoconhecendo, nos autoaceitando, porque esse é um outro problema muito sério. Como a gente não se conhece, a gente não se aceita. Então nós vamos nos aceitando, nós vamos compreendendo o outro que vive muitas vezes ao nosso lado e que é tão difícil de nós suportarmos, de nós convivermos. Mas é problema dele. Vamos amá-lo, permanecer ao seu lado, estender a mão, mas vamos fazer a nossa parte de libertação. É um processo pessoal. E a proposta da leitura do livro é esta: é que a pessoa se reencontre e compreenda realmente Jesus como mestre, guia e modelo, como Kardec compreendeu quando os espíritos superiores lhe deram resposta à questão que ele fez, 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o guia e modelo que a humanidade deve seguir para se equilibrar, para ser feliz? E a resposta foi Jesus. Então está tudo claro. Nós temos nas nossas mãos todos esses recursos e vamos então começar a exercitar. E se nós tivermos essa harmonia interna, meu Deus do céu, nós vamos sair aí ajudando e fazendo. Por isso que Jesus dizia para os seus apóstolos: vós sois deuses. Eles diziam, os apóstolos ficavam muito intrigados. Como é que eles iam fazer? O que ele fazia? E ele dizia que eles podiam. E quando eles não conseguiram fazer com que o filho de um senhor que foi procurá-los, porque o filho era endemoniado, que caía na água e no fogo, e o pai, esse desesperado, procurou os apóstolos. E os apóstolos não puderam curar, porque o Jesus não estava lá naquela região. Mas quando Jesus chegou, o pai veio com o filho arrastando e disse: mestre, cura meu filho, ajuda-me. Os teus apóstolos não conseguiram. O mestre, com toda aquela potencialidade, afasta o espírito obsessor, esclarece e ordena que ele liberte o menino. Depois ele vai conversar em particular com os apóstolos. Raça de víboras, até quando vos suportarei? Vocês estão vendo tudo que a gente fala. E olha, vamos nos cuidar para que Jesus não nos diga da mesma forma, né? Então, é essa a proposta, queridos amigos, que a gente nós possamos compreender todo o potencial adormecido que nós temos e que a gente pode colocar em função do trabalho do bem, que vai para os primeiros beneficiários seremos nós. Então vamos lá, que Jesus nos ampare, né? Que o Mestre realmente esteja nos abraçando através dessa vibração de luz neste momento. Muito obrigado pela atenção. Nós agradecemos imensamente a Gladys e ao Silvio, porque optaram em deixar a família nesse feriado e estar aqui conosco. Essa é a marca registrada daqueles que entenderam o chamado da doutrina espírita, porque nós temos um compromisso muito maior. É claro que a família é importantíssima, mas está sempre com eles. Agora vieram estar com os outros filhos de Deus, irmãos nossos. A nossa gratidão a Gladys e ao Silvio por estar conosco nessa caravana. Vou repetir o convite. Nossa caravana é no feriado Corpus Christi, que é uma quinta-feira, e vai acontecer na cidade de Silva Jardim.
o único centro espírita da cidade, como aqui, né? E se chama Fé, Esperança e Caridade. É facílimo acesso, logo após o portal, vira à esquerda e na terceira rua entra, que o centro espírita fica à direita, ao final da rua. Muito fácil, mas eu posso também informar direitinho para quem quiser. E durante o trabalho, antes eu gostaria de agradecer também ao 45º Conselho, né, representado aqui nesse momento pelo Davi, pelo Dedé, por todos os outros presidentes de casas espíritas que nos acolheram com tanto carinho. Já há 25 anos repetimos esse trabalho, então nós agradecemos muito. É a maior caravana em número de dias do ano, né? Temos outras com perdões também, mas essa é a maior, por serem 3 dias, onde a gente resolve fazer uma jornada de estudos, né? E dessa vez coroado com esse assunto tão importante para todos. A mensagem se intitula Dai graças a Deus por tudo. De modo natural, o homem na terra mais pede do que agradece. Paulo, o apóstolo, nos ensina a agradecer sempre. O que nos falta para entender o ensinamento? Falta-nos mudar a sintonia mental. Agasalhamos ondas mentais advindas do lamúrio secular que dita normas na sociedade. Mas, como tudo é possível àquele que crê, podemos e devemos agradecer, mesmo que ainda por disciplina agradecer. Colocar em prática a gratidão a Deus nos mínimos acontecimentos de nossa rotina. Agradecer pelo pão, pelo teto, pelo enxergar, pelo falar. Quando modificamos o nosso modo de pensar, afinizamos a nossa mente com as coisas lá do alto e os nossos amigos espirituais encontrarão facilidade ao acesso à nossa mente. Em nome, pois, de nosso bem-estar mental e espiritual, agradeça sempre, com carinho, Virgílio de Paula. Seu Virgílio foi um dos pioneiros da doutrina espírita na região, é de Madalena e patriarca de uma grande família lá em toda essa região, né? E com certeza mais um que está aqui conosco, trabalhando incessantemente, que os bons espíritos estão sempre nos auxiliando. Agradecer mais uma vez aos irmãos e às irmãs que aceitaram o convite. Viemos com o ônibus quase lotado para essa jornada de estudos, nesse mergulho de inserção nos estudos espíritas, né? Agora nós vamos dar uma passadinha final no bazar, por 10, 15 minutinhos. Quem quiser já pode ir ao ônibus. Nós vamos, os caravaneiros, para um restaurante aqui na cidade, para o almoço. Apesar do CPF, o garçom ainda vai dizer o que a gente perguntar, o que a gente quer comer. Então o negócio é bom, né? Dentre o que ele tem lá dentro do PF, perguntar se quer arroz, macarrão, pode ficar à vontade de dizer que quer tudo, tá? E ele vai caprichar. Aqui é o famoso prato de peão.